Estamos na aula 010 de Matemática para o concurso de escrevente. Vamos ver nesta aula Sistema de unidades usuais e noções de geometria. Iniciamos com algumas noções de álgebra. Se nós temos que x ao quadrado é 9 vezes 25 ao quadrado mais 16 vezes 25 ao quadrado, o que nós podemos fazer aí para calcular x? A gente pode colocar o 25 ao quadrado em evidência. Ele está nos dois membros. Então, ele sai para fora e aí a gente coloca parênteses. E sobra o 9 mais 16, que dá 25. Portanto, se nós quisermos calcular o x, e a gente tem x ao quadrado numa expressão do tipo a vezes b, para eliminar esse x, a gente calcula a raiz quadrada de cada termo. Então, fica raiz quadrada de a e raiz quadrada de b quadrado. É só você pegar o 2 e dividir por 2. O número que está lá em cima na potência é dividir por 2. No caso, aí vai dar b. Se fosse b a sexta, daria b a terceira. Então, a gente tem que x é a raiz quadrada de cada termo. A raiz quadrada de 9 mais 16 vezes a raiz quadrada de 25 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 9 mais 16 é a raiz quadrada de 25, que dá 5. O 2 cancela com o índice e a gente tem 25. Então, raiz quadrada de 25 ao quadrado é 25. E essa resposta é 125. Algo muito importante que a gente precisa saber é que o triângulo pode ser da forma 3, 4, 5. Então, se o triângulo é retângulo, um lado é 3, o outro é 4, com certeza a hipotenusa é 5. E isso sai do próprio teorema de Pitágoras. Essa proporção se mantém. Se você tem que o menor cateto foi multiplicado por 2 e o cateto maior foi multiplicado por 2 também, a gente tem que a hipotenusa, que seria 5, vai ser multiplicada por 2. Então, a gente não precisa, nesse caso, calcular o teorema de Pitágoras. Esse triângulo é 3, 4, 5, a gente divide o 15 por 3 e o 20 por 4. Se ambos derem o mesmo resultado, e no caso dá, o 15 dividido por 3 dá 5 e o 20 dividido por 4 dá 5. Então, a gente tem um resultado, que é o 5, multiplicado por 5. Então, o que você fez? Você fez o triângulo 3, 4, 5 e que você pegou todo mundo e multiplicou por 5. E a proporção se manteve. Esse triângulo, então, a gente percebe que ele é do tipo 3, 4, 5. Porque o 75, se nós dividirmos por 3, dá 25. E o 100, se nós dividirmos por 4, também dá 25. Então, esse 5 está sendo multiplicado por 25. Nós vamos usar isso nesse exercício. Esse exercício ele tem um texto bastante longo, mas, em suma, ele quer calcular o teorema de Pitágoras, ou seja, o tamanho do cabo de aço que dista da torre é 75 metros. Então, nós temos uma distância de 75 metros da torre e é essa distância aqui. Mas ele dá também a altura em relação ao solo desse cabo de aço. Em relação ao solo, eu vou fazer agora para você. Essa altura aqui, ela é de 100 metros. Então, ele vai pedir o tamanho do cabo de aço, que é a hipotenusa. Então, a gente tem que calcular um triângulo de 75, 100 e quanto é x. Aqui estão as opções de respostas e nós temos um triângulo retângulo com 75, 100 e x. Obviamente, se nós dividirmos o 75 por 3 e o 100 por 4, a gente vai ver que ambos estão sendo multiplicados, ambos os lados estão sendo multiplicados por 25. 3 vezes 25 dá 75 e 4 vezes 25 dá 75. Então, esse x, com certeza, ele está sendo multiplicado por 25. 5 vezes 25, que dá 125. A gente não precisa calcular o teorema de Pitágoras, então a resposta é a letra E. Mas se você quiser calcular, falar, professor, eu não sei fazer isso, eu sei calcular x ao quadrado é 75 ao quadrado mais 100 ao quadrado, você vai ter o probleminha com a álgebra, né? Muita conta para fazer. O 75 é 3 vezes 25, e ambos estão ao quadrado, o 3 e o 25. E o 100 é 4 vezes 25. Portanto, a gente coloca o 25 em evidência. Distribui o quadrado para os dois lados. Fica 3 ao quadrado vezes 25 ao quadrado, 4 ao quadrado vezes 25 ao quadrado. Coloco 25 em evidência, como eu expliquei para vocês em outro slide. E agora, 9 mais 16 dá 25. Você vai calcular a raiz quadrada de 25 e de 25 ao quadrado. Obviamente, no primeiro caso, 25 vai dar 5 e 25 ao quadrado vai dar 25. Então, a resposta disso também é 125. Então, são dois jeitos que eu mostrei de fazer. Os dois jeitos são possíveis e a resposta é a letra E. Agora aqui, o exercício 14, ele pede o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Você tem dois lados iguais, 2 a 2. Nós vamos chamar um lado menor de x e o outro de x mais 1, porque ele fala que o lado maior é 1 metro a mais que o lado menor.
Mas ele fala que a área é 182. O que é a área de um retângulo? É x vezes x mais 1. É a multiplicação dos lados. Eu vou dizer que x vezes x mais 1 é a área que ele deu, 182. Fazendo a distributiva da multiplicação, vai ter x² mais x, e passo 182 para o lado esquerdo, eu tenho uma equação do segundo grau. Então eu sei os coeficientes, 1, 1 e menos 182, que eu chamo de A, B, C. Eu vou agora resolver a equação do segundo grau, esta equação. Todo mundo tem que saber essa equação, matéria de oitava série, né? Os coeficientes são 1, 1 e menos 182, delta é B2 menos 4AC, substitui os valores de A, B e C aí, você chega que delta é igual a 729, lembrando que menos com menos dá mais. A raiz quadrada de delta, você tem que fatorar o 729, o 729 é 3 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 3 elevado a sexta, 729. Ou seja, quando eu calculo a raiz quadrada de delta, é raiz quadrada de 3 elevado a sexta, eu pego a metade desse 6, dá 3, porque eu estou calculando a raiz quadrada. Então é 3 a terceira, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A resposta da raiz quadrada de delta é 27. O x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Nós temos um probleminha aí, né? Porque menos o b dá menos 1. E menos raiz quadrada de delta seria menos 27. E não podemos ter distâncias negativas. As distâncias sempre são positivas. Então, eu excluo a raiz quadrada de delta negativo. Eu pego a mais 27 e não menos 27. Então, o b é 1, mas eu não quero b, eu quero menos b, então vira menos 1. Mais a raiz quadrada de delta, que é 27. Então, fica 26 positivo dividido por 2, isso dá 13. Então, eu sei que o lado menor é 13. Ou seja, qual é o lado maior? 13 mais 1, 14. Posso calcular o perímetro, que é 13 mais 13, ou seja, 2 vezes 13, mais 14 mais 14, ou seja, 2 vezes 14. E então, se eu fizer essa conta, dá 26 mais 28, que é 54. Neste caso, a resposta desse exercício é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!